bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade. Programa que aqui com você, a cada edição, nós tentamos debater alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível. A cada edição recebemos um convidado especial e hoje temos a honra de entrevistar aqui o arquiteto e urbanista Cláudio Rodrigues. Já está aqui do meu lado e o programa Assunto Cidade já começa já, depois do intervalinho comercial, que é rapidinho. Fique com a gente. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bem, amigos, voltamos então para o início da entrevista, como eu falei hoje com o arquiteto e urbanista Cláudio Paes Rodrigues. Estamos aqui hoje testando um novo sistema de sonorização, portanto não repare aí no microfone meio estranho do apresentador. Bom dia, Cláudio, obrigado pela presença. Deixa o espaço para você cumprimentar antes do telespectador. Eu que agradeço o convite, um bom dia, né? Estamos mais uma vez vindo aqui para tentar esclarecer e colocar a nossa opinião sobre Guarujá, sobre Vicente Carvalho. Certo. Ô, Cláudio, você, como eu apresentei como arquiteto e urbanista, sempre a nossa recorrente, assim, entre nossas conversas assim, tal, e nossas entrevistas, é um tema muito importante que foge, talvez, da capacidade de compreensão, talvez, boa parte da população, a dificuldade de entender que eu estou falando, o plano diretor. O plano diretor é uma diretriz, vamos supor, é a bíblia do crescimento de uma cidade, do desenvolvimento de uma cidade, de um desenvolvimento sustentável, né? Como é que está essa questão do plano diretor de Guarujá, Cláudio? Olha, uma linguagem simples, né? O plano diretor que é um conjunto de leis, né? Conjunto de artigos, de plantas, de diretrizes que determinam para onde a cidade vai crescer. Tá? Onde vai ter indústria, onde vai ter comércio, onde você vai poder construir prédio, onde vai poder construir residências, como é que vai se desenvolver o sistema viário, as áreas que têm que ser preservadas, ou seja, isso é que vai fomentar, né, e dar condições dos empresários, da administração e da população poder fazer suas casas, fazer suas construções, onde vai ter área habitacional, onde vai ter área residencial, como é que o porto vai te distribuir, quais são as áreas turísticas. Ou seja, é um conjunto de leis e plantas que vai dizer o crescimento físico da cidade, que vai regular para que nós tenhamos uma cidade com uma boa convivência. Sem um plano diretor, a cidade praticamente vira vive uma situação anárquica. Exatamente. Você começa a construir indústria perto de residências, comércios que são impactantes, que trazem problemas junto de residências. Você passa a ter atividades comerciais incompatíveis com a moradia. Você passa a ter outras atividades que não são compatíveis com escolas, com creches, com unidades de saúde.
Então, ele vai regrar o crescimento. Daí a importância de nós termos um plano diretor, a maioria das cidades brasileiras tem, e hoje o Estatuto das Cidades, ele já determina que as cidades com essa população, no caso de Guarujá, tenham o seu plano diretor. Nós já tínhamos um plano diretor e ele passou por um processo de revisão. É um dos objetos da nossa discussão aqui. Sem um plano diretor, no passado, a falta de um plano diretor no passado é o que ocasionou diversas situações aí totalmente incoerentes, né? Um prédio dentro da praia, exatamente, um prédio sem vagas de garagem. Exatamente, né? Indústrias próximas a residências, certo, áreas poluentes, ocupação de mangues, degradação de morros e encostas. Né? Então, hoje nós temos, as cidades têm o plano diretor, tem a Lei Nacional de Gerenciamento Costeiro, tem o Código Florestal Brasileiro. Evidente que o plano não é algo fixo. Né? A cidade é um organismo vivo e dinâmico, por isso que a cada 5 anos o plano ele tem que ser modificado, ele tem que ser alterado 5 anos. A cada 5 anos, face ao crescimento natural das pessoas, das cidades, das relações socioeconômicas. Uma mudança de perfil social e econômico de uma cidade, uma nova exatamente, vertente. E toda cidade, principalmente a região aqui da Baixada, né, no caso do Guarujá, ela está sujeita a atividade turística, atividade de lazer, atividade portuária. Né? Bom, e Guarujá criou um plano diretor, fez uma revisão do plano diretor em 2013, que já foi objeto de entrevistas nossas aqui, que foi um processo um tanto quanto conturbado no sentido de falta de participação popular, não é isso? Exatamente. O Estatuto das Cidades determina, né, o plano que tinha era de 2007, o plano deveria ser revisado em 2012, como 2012 foi um ano eleitoral, a discussão começou a ocorrer em 2013. Ele foi elaborado, o forte dele, no ano de 2011, começo de 2012. Certo. E nós havíamos fornecido um documento, que eu apelidei de Kinder Ovo, exatamente. Por quê? Porque o Kinder Ovo é quando você dá para uma criança, quando a criança abre, sempre tem uma surpresa. E a gente viu, depois de alguns estudos, né, nós participamos de algumas reuniões na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Guarujá, e nós vimos que o plano diretor tinha muitas surpresas. Cada hora que você abria uma planta, cada hora que você via um texto, que você via um documento, tinha uma área, tinha alguma coisa que não estava previsto, ou seja, tinha sempre alguma coisa guardada. Se fosse uma coisa boa, não, mas são coisas que nós sabíamos que iam trazer problemas para a cidade. Por isso nós fizemos esse documento e nós encaminhamos para o Ministério Público e teve todo um desdobramento que culminou agora em meados de 2015. Certo. Você falou que ele foi criado em 2011, o atual plano diretor. Exatamente. Então não seria só em 2016 que haveria uma revisão? Não, ele deveria ser em 2012. O plano original de 2007, na administração anterior, aí em 2012, ele foi concluído no final de 2011, começo de 2012, para ser votado em 2012. Mas com esse processo eleitoral, né, passou para ser 2013. Entendi. E já teve uma revisão. Ele foi aprovado em dezembro de 2013 e em 2014 ele já sofreu novas modificações. Certo. E isso agravou ainda mais a situação que nós havíamos denunciado. E para sofrer alterações, ele não precisa passar de novo por um novo processo de discussão popular, de participação popular? Olha, na verdade, a revisão do plano ocorrido em 2003 já foi viciada, né? O Estatuto das Cidades, inclusive você fez um artigo, né? Nós temos até aqui, nós guardamos e juntamos na representação, retalhos para a plateia, você está lembrado, né? Você fez saiu até publicado no Diário do Litoral, né, em que você falava da falta de participação popular. Né? O Estatuto da Cidade, ele diz que tudo que diz respeito à cidade, à modificação, ao cidadão, tem que ser discutido, tem que ser transparência. Né? E nós identificamos, como você identificou na tua crônica, que, na verdade, não houve essa ampla discussão. Né? Nós identificamos que, por exemplo, no distrito de Vicente Carvalho, que é uma área altamente impactada pelo porto, pela possibilidade do aeroporto, pelo túnel, pelas atividades retroportuárias, né? Essa convivência, principalmente com caminhões, que é traumática, não teve uma única audiência pública em Vicente Carvalho. As audiências em Guarujá, né, elas ocorreram de forma isolada, em locais em que ficava difícil para a população ir, num hotel de frente para a praia, à noite. Né? Então, a população, na verdade, ela foi cerceada no seu direito de participar e dar opinião, e ficar conhecendo aquilo que a Câmara ia analisar. A participação popular nesse processo via audiência pública, né? Aquelas audiências públicas que o povo muitas vezes vê a faixa na rua ou recebe um comunicado via diário oficial, alguma coisa, mas a população não tem, assim, o grosso da população não tem a percepção da importância daquilo, da importância de estar presente numa audiência pública e o quanto isso é benéfico até para o seu futuro. Né? Exatamente, além de não ter essa consciência, a dificuldade. Nós que somos profissionais arquitetos, nós participamos de 4 ou 5 reuniões na associação. Reuniões começavam às 7 da noite até 11 horas, meia-noite.
E é difícil para nós, porque é um arcabouço muito grande, plantas, textos, artigos. Quando você vê um artigo, você tem que ver o que representa quando você libera um prédio, quando você aumenta o gabarito, quando você deixa de ocupar uma área, quando você aumenta o coeficiente de aproveitamento, a taxa de ocupação. Que dirá para um leigo, para um cidadão? Isso tem que ser traduzido numa linguagem mais fácil. Por isso, tem que ter audiências públicas, não só do Poder Executivo, como do Poder Legislativo. Essas audiências foram deficitárias. Tá? Não foi dada transparência, não foi dada a real participação da população. E esse foi um dos pontos, né, que o Ministério Público se pegou, além dos problemas de ordem técnica e ambiental. Desde 2013 que você vem numa batalha, né, junto ao Ministério Público, tentando justamente comprovar aquilo que você entende como as incoerências do atual plano diretor e das suas revisões. Né? Essa luta nós começamos desde que nós montamos em Guarujá, em 86, o Instituto de Arquitetos do Brasil. Né? Só que a luta não era só minha, era minha e de alguns arquitetos na cidade. Quando nós entramos em 2009 na administração, nós procuramos levar esse grupo de profissionais que tinham essa consciência ambiental, essa consciência ecológica, para dentro da prefeitura, para que pudesse somar ao corpo técnico que tinha a prefeitura. Né? Mas, infelizmente, as pessoas que nós levamos, elas mudaram de lado. Hoje, essas pessoas ajudaram a produzir esse plano que está sendo contestado na Justiça. Né? Então, hoje nós participamos, na verdade, fizemos uma luta meio solitária, né? O pessoal fala assim, a luta de último dos moicanos. No começo da atual gestão, você atuou como secretário de obras. Como secretário de obras, e nós procuramos levar pessoas que eram da Associação de Engenheiros e Arquitetos, alguns colegas profissionais arquitetos, que estão há muitos anos na luta com a gente. Nós começamos, para ter uma ideia, quando foi aprovado o condomínio Tortugas, em 86. Nós já produzimos um laudo, um parecer técnico, que foi para a promotoria pública, né? Nós ganhamos ação, hoje tem toda uma discussão de como é que se vai resolver aquela questão, né? A questão da demolição do cassino, demolição do chalés de Guarujá. Então, nós tínhamos todo um trabalho ligado ao patrimônio e à preservação. Né? Mas, infelizmente, esse pessoal que nós levamos nos abandonou. Tanto é que quando a gente ia no Ministério Público, o promotor falava assim, pô, cadê aquele pessoal que vinha com você? Estão lá do outro lado. Eles estão do outro lado. Isso realmente, eu faço questão de registrar que isso é muito lamentável. Realmente, nós ficamos muito tristes em termos sido abandonados nessa luta. Como é qual é a atuação da associação de classe? Porque se o público comum já tem dificuldade em entender, como você falou, um leigo tem de entender e de acompanhar, de contestar, de contestar alguma coisa, uma provável audiência pública, e agora tem a entidade do setor, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, por exemplo. Qual é a participação da entidade? Olha, a Prefeitura pediu um parecer da Associação de Engenheiros e Arquitetos, né? Eu participei de várias reuniões, como eu lhe falei, eu como ex-vice-presidente de atividades técnicas, eu sou membro do Conselho Consultivo, né? E a associação produziu um relatório. Esse relatório, na verdade, é muito forte. É tão contundente quanto o relatório que eu fiz. Eu fiz um relatório meu individual, eu não fiz o relatório da associação, porque eu não quis interferir no relatório. Mas nós demos nossa opinião. E o relatório da associação, ele serviu de base até para o Ministério Público propor essa ação direta de inconstitucionalidade. Então, a associação, apesar da associação não ter divulgado como eu divulguei o relatório dela, o relatório da associação é bem contundente e faz sérias críticas ao plano diretor. E não está incluído no processo também da associação? Nós incluímos a crônica, né, feita, né, escrita por você, o meu parecer, o parecer da Associação de Engenheiros e Arquitetos e o promotor, né, é leigo nessa questão. Então, ele pediu um parecer do CAEX. O CAEX é um grupo técnico operacional que dá assessoria para os Ministérios Públicos no Estado de São Paulo. É um órgão ligado ao Ministério Público. Ao Ministério Público, com técnicos que prestam serviço ao Ministério Público. Justamente para comprovar se aquilo que você está argumentando... Exatamente, com base técnica, tem toda uma estrutura maior do que nós, como os profissionais liberais, temos, né? E esse CAEX também produziu um relatório muito forte, 2 relatórios, por sinal, e esses relatórios, na verdade, eles confirmam a minha denúncia e o parecer da Associação de Engenheiros e Arquitetos. Além, né, nós juntamos um parecer do CMDHU, Conselho Municipal de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, né, da própria Prefeitura, em que tem manifestações, né, do ex-secretário também confirmando os problemas sérios, os problemas que poderiam
advir da existência do plano diretor. Então, o ex-secretário de Meio Ambiente, Hélio Lopes. De Meio Ambiente, exatamente. Que era a própria secretaria... A própria secretaria também contestou o plano diretor. Então, a própria secretaria administral, que é um conselho que pega várias entidades, né? O meu parecer, o parecer da Associação de Engenheiros e Arquitetos e o parecer do CAEX. Então, tecnicamente, está bem robustecido esse parecer contrário ao que foi aprovado. E o que acontece agora? Agora, com esses pareceres, eu queria aqui aproveitar, né, para elogiar a participação do Dr. Osmair, né, que está respondendo pela Promotoria do Meio Ambiente, que nós estamos trabalhando com ele já há 2 anos, juntando os dados. Ele pediu e conseguiu, depois de muita insistência, o parecer do CAEX, né, e ele agora encaminhou para o Procurador-Geral do Estado para que ele proponha uma ação direta de inconstitucionalidade, devido ao plano diretor e à sua revisão. Ele contraria a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Nacional de Gerenciamento Costeiro, principalmente nas áreas de preservação em costas, né? E o Código Florestal, né? Que muitas áreas de morro estão sendo atingidas, e também algumas determinações do CONDEFAT, já que em Guarujá nós temos muitas áreas tombadas pelo CONDEFAT, e alguns TACs, né? A Prefeitura, ao longo dos anos, estabeleceu alguns termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público. E o plano diretor também coloca em risco esses compromissos já assumidos com a Prefeitura. Então, acredito agora que o Procurador-Geral do Estado ele vai propor essa ação direta e nós acreditamos que ela vai ter um efeito prático. É o que a gente fala sobre, às vezes, a morosidade da justiça, né? O Dr. Osmair produziu esse parecer, esse encaminhamento para a Procuradoria em julho de 2015, né? Já se vão aí 4 ou 5 meses. Não, né? mas o parecer do CAEX demorou quase 6 meses. Isso aí é demorado, porque isso é para o Estado de São Paulo inteiro. O Estado de São Paulo inteiro. Tá? Mas a gente está confiante. Muita gente que não acreditava, isso não vai dar em nada, passou, está feito. Não. Eu acho que nós criticamos, porque a cidade, ao longo do processo de 2013, né, nós acreditamos que a cidade tenha sido transformada num balcão de negócios imobiliários. Né? No caso, com interesses em grandes incorporadoras. Exatamente. Caso. Inclusive, o parecer do CAEX, ele cita, né, muitos interesses interferindo direto, como aumento de gabaritos, expansão de áreas. Né, ele critica, por exemplo, o adensamento, o excesso de adensamento em algumas áreas da cidade e as consequências que vão ter no meio urbano e na vida, no dia a dia. O impacto de uma decisão no plano diretor, ele pode modificar completamente a rotina de um bairro, de uma localidade, de uma região, né? O parecer do CAEX, sobre isso que você está falando, ele fala especificamente de Vicente Carvalho. Tem uma parte que fala, as modificações que tem no plano diretor e a liberação de Vicente Carvalho, a maior parte de Vicente Carvalho foi transformada em zona mista. Né? Então, o CAEX... O que é zona mista? Zona mista, você pode ter atividades comerciais e atividades residenciais juntos. Né? Na prática, isso ocorre em muitos bairros de Vicente Carvalho, mas na maneira como foi colocado, isso juntando com a questão das atividades retroportuárias, a questão dos caminhões, a questão da possibilidade do aeroporto, a questão do túnel, quer dizer, e o porto, né, que produz um grande impacto. Exato. Cada vez cresce mais. Cada vez cresce mais e é difícil a convivência, quer dizer, essa liberação que foi feita em Vicente Carvalho ainda vai tornar muito mais impactante o crescimento e vai criar problemas à melhoria da qualidade de vida da população de Vicente Carvalho. Além do fato de não ter sido feita uma única audiência pública em Vicente Carvalho. Por isso que eu digo que o plano diretor virou as costas para o Itapema. Né? Não foi dada para Vicente Carvalho, para o Itapema, a possibilidade da população ir e discutir e opinar. E é onde estão as maiores medidas de impacto, as medidas de maior impacto. As medidas de maior impacto, sob o ponto de vista de convivência da população residente com o projeto do plano, é em Vicente Carvalho. No Guarujá tem muitas coisas sob o ponto de vista ambiental e muitas coisas ao longo do tempo. Quando você permite, numa região da Enseada, do Parque da Enseada, você fazer prédio de 10 andares e você vai construir cerca de 2.000 unidades e vai morar mais 4, 8 mil pessoas nessas unidades, isso aí pressupõe que o poder público vai ter que investir em infraestrutura, em água, em saneamento, em energia, em transporte. Mais gente morando, exatamente. Mais necessidade. Isso está ocorrendo na região do SING também, que foi liberado o gabarito, que é uma área, parte dela do Morro do Icanhema e do Meio, é, tombada pelo CONDEFAT, está ocorrendo na região da Enseada, na região do Perequê,
Na região central também, que foi liberado o gabarito, quer dizer, tem áreas que você vai poder fazer prédios de 30 metros, 60 metros, um trecho da Dom Pedro, 75 metros de altura, quer dizer, prédios de 25 andares. 75 metros de altura. 25 andares. Nas zonas de alta densidade e um trecho na zona de média densidade 1. É um impacto muito alto, muito forte. Né? Muito forte, o município não está preparado para isso. Nos orçamentos municipais teria que ser previsto de que maneira você pode prever nos orçamentos futuros esse impacto, o que essas construções e as populações vão causar. Nada disso foi discutido. Inclusive, tem um trecho do parecer do CAEX, que ele fala de forma bem clara. Acho que eu deixei até está até aqui. Olha, essa frase, Valdir, resume de forma clara, assim. Este cenário é agravado pela falta dos devidos estudos socioambientais, voltados para embasar as diretrizes definidas cientificamente. Desta forma, ficou evidente que o plano diretor, esse plano diretor em questão, não tem nenhum compromisso com a sustentabilidade ambiental e social e não serve como instrumento de planejamento, que é exatamente o objetivo do plano, é planejar o crescimento, planejar a convivência da cidade, voltado para a melhoria da qualidade ambiental e urbana em benefício da população. Ou seja, o plano diretor, ele não tem compromisso com a sustentabilidade, que é o que se fala hoje, é a convivência ambiental e social, e não serve como planejamento. Ou seja, ele não vai melhorar em nada a qualidade de vida das pessoas. Depois tem outro trecho que ele fala assim: um forte exemplo é a definição de grandes obras de infraestrutura e suas implicações em termos ambientais e em termos de processo de uso e ocupação do solo, sem nenhuma avaliação ou demonstração de sua compatibilidade. Por quê? Que nós discutimos, quando eu vi no teu programa, a metodologia utilizada. Certo. Quando você vai no médico, o médico ele te faz uma análise da tua situação. Correto. Certo? Pede uns exames, para ele poder fazer o diagnóstico. Correto. E com o diagnóstico ele vai ministrar um medicamento. No plano diretor e no urbanismo é a mesma coisa. Teria que ser feita uma análise da situação atual da cidade, situação urbana. Correto. E com todos os problemas que advêm disso, né? Nessa análise... Já os problemas atuais, então, né? Já prevendo os... Mas você faria um inventário do que tem. Exato. Qual a população, para onde está crescendo. Certo. Quais são as deficiências. As deficiências de infraestrutura, caminhões e tudo mais. Né? Aí, para você fazer essa análise, você fazer um diagnóstico. Com base nesse diagnóstico, você faz o quê? Você faz o plano diretor, que é a intervenção. Ou seja, o CAEX está criticando que também não houve nenhuma avaliação ou demonstração da compatibilidade, quer dizer, de que esse plano é compatível. Outros aspectos notáveis envolvem as possibilidades criadas para a verticalização, quer dizer, prédios de 60 a 75 metros, e o adensamento, quer dizer, locais, principalmente a região central, que já estão saturadas, vão ficar mais saturadas. Adensamento urbano, especialmente dentro da própria macrozona urbana, mas também dentro da macrozona de proteção ambiental, quer dizer, eles entraram nas áreas urbanas adensadas, entraram nas áreas de preservação ambiental. Ou seja, eles tomaram conta, liberaram gabarito, liberaram zonas de média densidade 1, média densidade 2, alta densidade, em muitas regiões, que eram regiões até intocáveis e com sérios problemas de infraestrutura, principalmente água e saneamento. Só para explicar para o telespectador, o que a gente está falando o Cláudio Rodrigues, o arquiteto urbanista, participou de tem participado, tem acompanhado isso com lupa, né? Uma lupa, todo esse processo, mas esse parecer que a gente está lendo aqui até um trecho, é produzido pelo Centro de Apoio Operacional à Execução, que é um órgão ligado ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Todas essas conclusões dos técnicos, a Andréia, que é geóloga, e o Roberto, que é biólogo. Todas essas conclusões foram encaminhadas pelo Dr. Osmair Chama Júnior, que é o promotor local, para a Procuradoria-Geral do Estado, que é a quem cabe contestar a constitucionalidade ou não das leis. É isso, né, Cláudio? Exatamente. E é um documento importante. A gente vai fazer um pequeno intervalinho para voltar a falar, voltar a explicar, tentar explicar cada vez mais, né, de esmiuçar cada vez mais, deixar cada vez mais claro para o telespectador a importância do que a gente está falando aqui com relação ao plano diretor. Antes do intervalo, só passar um recado para o telespectador, que a Prefeitura de Guarujá está informando que implantou o REFIS, Programa de Recuperação Fiscal. Todo mundo que precisa acertar a conta aí de ISS, IPTU,
O Refis é a melhor oportunidade para isso, para quitar a sua dívida. Tem descontos de até 100% nos juros, parcelamento, e você pode fazer tudo isso sem sair de casa, bastando acessar o site da Prefeitura, que é o www.guarujá.sp.gov.br. Tem também um telefone para informações, 3344-4203. É a informação passada pela Prefeitura de Guarujá. O intervalo comercial é rapidinho, a gente já volta já. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o arquiteto e urbanista Cláudio Rodrigues, que no primeiro bloco explicou aqui a quantas andam a sua movimentação como técnico do setor com relação à contestação do atual plano diretor de Guarujá, que sofreu modificações há 2 anos atrás, e o Cláudio vem numa batalha junto ao Ministério Público, tentando mostrar aquilo que foi, as alterações foram feitas sem, conforme, usando até repetindo as palavras dele, sem a participação popular necessária. Foram agendadas 2 audiências públicas, uma no hotel na Enseada, à noite, e outra na Câmara Municipal, à noite também? Não, foi de manhã. De manhã, sem participação popular alguma. O que ocasiona isso? Ocasiona que Vicente Carvalho, por exemplo, que sofre um impacto urbanístico muito grande em função de todas as obras estruturantes aí previstas, como o Cláudio citou, o aeroporto, possibilidade do túnel, o retroporto e também o aeroporto, né? O Vicente Carvalho acabou sendo deixado de lado, no caso, por exemplo, nenhum morador de Vicente Carvalho teve a oportunidade de discutir esse plano diretor e essa alteração. Parece que a gente está falando de uma coisa de outro mundo, uma coisa de outro planeta. Não, é o plano diretor que mexe justamente com o seu cotidiano. Por exemplo, o morador de Vicente Carvalho pode acordar de um dia para o outro e encontrar um prédio sendo construído aí com vários andares, né? Exatamente. Até quantos andares fica autorizado? Boa parte de Vicente Carvalho é zona de média densidade 2. Certo. Você poderia fazer 30 metros de altura, 10 andares. Né? 10 andares. A gente sabe que o que determina se o empreendedor vai fazer 10, 15 ou 20 é toda uma questão econômica. Social e né? socioeconômica. A gente identificou no Guarujá muitos prédios parados, muitas obras que começaram e foram interrompidas, obras feitas a preço de custo. E agora nós identificamos também no plano, foram criadas muitas ZEIs, Zona Especial de Interesse Social. São aquelas zonas, áreas, na maioria delas áreas particulares, né? Que o objetivo era o quê? Que elas tivessem construções com cunho social, para pegar o projeto Minha Casa Minha Vida, para erradicar as favelas, tirar as pessoas das palafitas, dos morros e tudo mais. Então tem muitos empreendimentos que estão sendo executados nas chamadas ZEIs, Zona Especial de Interesse Social, que, em tese, seria o objetivo social. Né? E nós identificamos, juntamos isso no Ministério Público, alguns empreendimentos, somente na região da Enseada,
em prédios de 10 andares. Quer dizer, vendido pelo Minha Casa Minha Vida. Eu acho difícil, na verdade, você conseguir num prédio de 10 andares, tu erradicar alguma favela, alguma habitação espontânea, algum morro, alguma palafita, levar para 10 andares. Na verdade, esses prédios, esses apartamentos em prédios de 10 andares, são habitações de veraneio. Certo. Né? E estão sendo financiadas pelo Minha Casa Minha Vida. Um programa social que se destina a outra coisa. Social. Então, tem muitas distorções. Né? E agora, uma aberração que o CAEX tem essa observação, né? Na estrada Guarujá-Bertioga, ao longo da marina, próxima à marina do Badra, que chama Marina Canal Guarujá. Isso já passando o Perequê. Lá, passando o Perequê. Passando o Perequê, aí tem aquela marina que fica do lado esquerdo, Marina Badra, né? No plano diretor, está se colocando a construção de uma ponte naquela região, na Marina do Badra, por sobre o canal da Bertioga, levando de Guarujá para Bertioga. E o município pode prever um impacto no outro município? Para você ver. Inclusive, o CAEX, ele diz que, na verdade, é uma proposta descabida. Por quê? Porque essa ponte não se justifica fazer naquela região. Né? Ela vai desembocar numa região de Manguezal, que fica à esquerda do canal da Bertioga, e não está prevista nenhuma ligação da onde a ponte chega até a Rio Santos. Entendi. Então você vê os absurdos do plano. Né? Foi colocada a construção de uma ponte no canal da Bertioga, depois do Perequê, e quando ela chega do outro lado, ela não vai a lugar nenhum, porque não fizeram a ligação da chegada da ponte até a Rio Santos para poder ir para Bertioga. Então, tem muita coisa também no plano que também foi colocado lá, mas sem a mínima discussão. Por isso que o CAEX diz que muita coisa não tem justificativa nenhuma de estar no plano. Totalmente descabido, né? Ali também o município pode prever um impacto, uma lei no município de Guarujá pode prever um impacto no município vizinho? Isso que dá... E também, inclusive, né, se prevê, pode até prever em conversação uma coisa a nível metropolitano, mas não foi nem previsto, não. Você passou por cima do canal da Bertioga, chegou do outro lado. E aí, como é que faz? Você teria que sair de lá e ir até a estrada Guarujá, até a Rio Santos, e não está previsto isso. Ou seja, é uma coisa empírica, uma coisa sem fundamentação, e tudo que é feito da maneira como foi feito, sem base, sem critério. Agora, o que a gente estranha, e na prefeitura, né, tem alguns profissionais que nós indicamos que estão habilitados para isso. São arquitetos e urbanistas como eu. Né? Então, a gente costuma, eu faço essa colocação de forma muito triste, né? Porque eu queria ter outros profissionais. Tem alguns que participaram com a gente e nos deram ideia. O caso, eu vou citar dois, o caso do arquiteto Cleito Gonzalez, o arquiteto Rui de Beus, são fundadores como eu da associação, mas tem outros não, tem outros que na verdade se omitiram, se esconderam e assinaram até isso que está aí. Isso aqui, em termos de plano diretor, eu falei, Valdir, é uma aberração. É uma aberração. Eu não sei que legado que essas pessoas vão deixar para os seus filhos, para a sua cidade. O legado que eu acho que a gente deixa não é só o patrimônio, não é só o dinheiro, não é só é o legado cultural, é o legado social, o legado de participação da sua contribuição como profissional para a cidade que você vive, para a cidade que você mora. Entendi, né? Claro. E são pessoas com a mesma faixa de idade que eu tenho. Eu bati firme nessa questão do plano diretor, né, que o próximo plano diretor vai ser discutido em 2018. Eu vou estar com 65 anos, cara. Já é mais complicado. Né? A idade chega. Né? E a oportunidade, como você falou, é a Bíblia do arquiteto. É a Bíblia do arquiteto e do urbanista. Quer dizer, a hora que a gente tem a chance de nós interferirmos e colocarmos nossa opinião sobre a cidade, sobre a melhoria do local que nós moramos, as pessoas se omitem. Isso é lamentável. E é preciso, para deixar bem claro, assim, entender que o adensamento acaba provocando um impacto em saúde, educação. Exige uma demanda maior de outros serviços públicos. Logicamente, você está num bairro ali com que a população praticamente duplica, né, quando surge o adensamento, quando surge a verticalização. Né? Já visto o Guarujá, né? A questão do Guarujá, né? Agora, uma área muito impactada é a área do SING lá, né? As empresas que estão instaladas já vão ter problemas, nós já estamos sabendo que vai ter problemas de impacto com a população, e está sendo previsto habitações para lá, prédios de 10 andares naquela região do SING. Lá dentro. Lá dentro. Tá? Então, é uma área muito impactante. Então, a cidade, com o número de favelas que tem, um déficit habitacional de 25 mil habitações, que nos últimos anos se construiu uma única habitação popular, né? Tem problemas graves, problema do sistema viário, problema dos caminhões,
né? O problema do turismo de exploração de áreas turísticas. Claro. E quando se faz um plano dele, é para isso dar uma base para que o poder público possa intervir e estabelecer vetores de crescimento para a cidade. Sem dúvida. E não exatamente o que nós estamos vendo. A época que nós tivemos esse outro debate, há praticamente 2 anos atrás, a época até que foi escrito o artigo e tudo, a Prefeitura contestou todas as afirmações que eventualmente você ponderava, eventualmente também ponderei em artigos, em reportagens de jornal, e aqui também na televisão, com base justamente nessa argumentação, que o plano diretor foi criado para criar vetores de desenvolvimento, para diminuir a faixa da população que vivia em situação de risco, em áreas de risco, em favelas, né? E seria o plano diretor teria esse mote de beneficiar a população. Então, no parecer do CAEX, ele fala exatamente isso, que uma coisa são as propositivas do plano diretor, e outras coisas são aquilo que eles colocaram no papel. Entendi. Quer dizer, eles têm um discurso diferente da prática. Então, nós estamos aqui com a representação e o parecer do CAEX. Tá. Não sou mais eu nem você falando. E o parecer, não só meu, o parecer da Associação de Engenheiros e Arquitetos, né? Que é um órgão que representa os profissionais da cidade. E muitas das pessoas que estão assinando o plano fizeram parte e são da diretoria da associação, são fundadores da associação. Certo. Então é uma total incoerência, com anos de luta. Tem um trecho, permite, que é do Osório Queiroz, que é um urbanista. Não é mais possível restringir a gestão da cidade, quer dizer, o gerenciamento da cidade e do território, à elaboração de planos pontuais e setoriais, que esse aí é pontual. É a região lá do SING, a região da Enseada, e setoriais desarticulados da totalidade do contexto urbano. Quer dizer, foram feitas soluções para atender determinados grupos, determinados interesses. E por essa razão, incompatíveis com o modelo de desenvolvimento sustentável, exatamente o que o CAEX falou. E no final, o parecer da associação, que é de maio de 2013, fala assim: pensar o espaço urbano assim é pensar qual a cidade que queremos para os nossos filhos. Que foi essa a minha preocupação para os meus filhos, claro. Tá? Para os meus filhos, para a cidade, para os cidadãos, para os netos. Uma cidade com áreas de lazer, com parques, onde se possa caminhar com segurança. Ou uma cidade marcada pelas notícias tristes e poluição, com a sua fonte de água contaminada e pessoas doentes por problemas ligados à deterioração do meio ambiente. Exatamente. Esse é o desafio do planejamento urbano que está colocado para os municípios. Ou seja, foi colocado o desafio, tá? Eu assumi esse desafio como profissional, claro. E eu lamento, porque essa briga que nós estamos para a questão ambiental do plano diretor, Valdir, nós começamos em 86. Certo, e hoje as pessoas elas recuaram, passaram para o lado de lá, aqui era para nós estarmos conversando, e para ter 10, 15 profissionais, claro. Ratificando. Agora o parecer da associação, pelo menos foi forte como entidade, apesar de alguns membros não estarem subscrevendo isso aqui. Cláudio, rapidamente, assim, que a gente já está chegando no final, o que pode acontecer? A Procuradoria-Geral de Justiça solicitar, dar andamento à ação do promotor, o Tribunal de Justiça julgar inconstitucional, vamos supor, e aí a Prefeitura seria obrigada a elaborar um novo plano diretor. Suspender os efeitos do atual plano diretor, certo? E fazer a revisão necessária. Entendi. A cidade tem que continuar caminhando. Aí, logicamente, com uma recomendação expressa de certo de... seguir o Estatuto da Cidade, população participar, ouvir todos os lados. Né? Entendi. Bom... Só para finalizar, eu vou repetir uma frase que eu ouvi do Sobral Pinto. Tá. A incorporação do interesse público, que é que nós estamos discutindo, interesse público, certo. Sobre os nossos próprios interesses particulares, nos condicionam a não fazer concessões. Quer dizer, os interesses públicos devem estar acima, muito acima, do nosso interesse particular, do interesse de ficar na prefeitura, de ganhar um salário, tá? Deve estar acima disso. Exatamente. E isso é que nós procuramos fazer na nossa vida como profissional. Sem dúvida. Essa abnegação que acaba produzindo os efeitos positivos de quem batalha e de quem luta. Isso que nós vamos colocar no nosso currículo. Agora, lamentavelmente, algumas pessoas, alguns profissionais que estavam com a gente na luta, vão colocar no currículo, sabe o quê?
a declaração de imposto de renda dos rendimentos que tiveram ao longo desses anos na prefeitura. Eles se juntaram contra grupos e contra movimentos que nós combatemos nos últimos 30 anos. Nós atuamos desde 79. E na hora que eles têm a chance de participar e escrever a sua história na cidade, eles não fizeram isso. E eu tenho orgulho de ter feito isso. É lamentável e, como sempre faço, lhe parabenizo pela sua luta hercúlea com relação ao plano diretor. Obrigado. Bom, só dar mais uma lembradinha no pessoal sobre a questão do Refis, que é o programa criado aí para a prefeitura para quem tem contas atrasadas de IPTU e ISS. Tem desconto de 100% nos juros, dá para parcelar e tudo. Dá para fazer tudo pelo site www.guarujá.sp.gov.br. O telefone para informações é 3344-4203. A gente vai dando aí sempre mais informações aí sobre o Refis, aproveitando aí esse processo que foi criado aí justamente para eliminar, quitar, ou você poder quitar seus débitos e poder aí regularizar a sua situação, logicamente para comercialização, ou até para ficar uma situação mais tranquila, poder colocar a cabeça no travesseiro de forma tranquila. Então, Diogo, eu só queria te agradecer muitíssimo aí, mais esse esclarecimento, essa tentativa que a gente faz, né? Acabei absorvendo uma série de conhecimentos aí ao longo do tempo, em contato com você, conhecimentos que eu nem imaginava coisas que eu nem imaginava que existiam. Parabenizo você e a gente fica na expectativa de que tudo isso se resolva, que seja da melhor maneira possível e sempre que tiver alguma novidade, trazer para o telespectador do programa Assunto Cidade a importância do plano diretor e a importância dessa batalha para que ele seja, de fato, uma Bíblia a ser seguida, uma Bíblia bem escrita. Né? E tudo isso que foi aprovado, essa lei, esse plano diretor que está sendo criticado, que está sendo denunciado, foi aprovado, Valdir, por unanimidade dos vereadores e com dezenas de emendas, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Bom, próximo vai ter que ser, a população vai ter que participar da próxima vez. Te agradeço muitíssimo pela entrevista, agradeço a você pela audiência, a gente volta amanhã com uma nova edição do programa Assunto Cidade. Até logo a todos.